Olá, Jujubas, tudo bem? Eu sou a Vitória aqui do canal e a gente acabou de abrir a área de membros daqui do canal Jujuba. É uma ótima oportunidade para você ficar mais perto da gente e ter acesso a conteúdos exclusivos como lives, vídeos e grupos. Não deixe de se inscrever. É só clicar no botão aqui embaixo de Seja Membro e apoiar nosso canal. Beijo! Um dia a gente estava na casa da minha madrinha, dessa vez os meus pais também estavam, mas eu vivia indo pra lá sozinha. A minha madrinha, ela era apaixonada em mim, sabe? Então sempre que ela tinha folga do trabalho, ela me buscava pra poder passar o dia lá. Só que nesse dia não, nesse dia meu pai tava, a minha mãe tava. E aí nisso, tava todo mundo na sala, meu pai, minha madrinha, a minha mãe, e eu senti vontade de fazer xixi, pedi a minha madrinha pra ir no banheiro e fui. Quando eu cheguei na porta do banheiro, que eu levei a mão pra abrir, pra poder entrar, o meu padrinho segurou a porta e olhou pra mim e falou assim: deixa o padrinho entrar com você, deixa. Eu só tinha 9 anos, mas eu não era tão inocente. Eu já entendia um pouco as coisas, eu tinha certo acesso à informação. Então eu fiquei um pouco assustada e falei assim pra ele: pra quê, padrinho? O que o senhor quer fazer comigo lá dentro? E ele percebeu que eu não era tão boba assim da forma que ele pensou e começou a disfarçar. Não, o padrinho tá brincando, o padrinho só tá brincando. Nisso eu entrei pro banheiro, fiz xixi e depois voltei pra sala bem incomodada com aquela situação. E eu fiquei pensando, será que eu contava pra minha mãe ou não? Porque a minha mãe, ela era aquele tipo de mãe que ela não acreditava em nada que eu falava, sabe? Ela era muito rígida comigo. Tudo ela acreditava na outra versão, ela nem me dava a oportunidade de contar o meu lado da história. Então eu tinha muito medo da minha mãe, resolvi não contar, resolvi me calar. A gente foi embora. Quando foi na próxima semana, era folga da minha madrinha, ela foi em casa me buscar, como de costume, né? Me levar pra casa dela, pra eu poder dormir, no outro dia ela me levava embora pela manhã. Só que eu ainda tava muito encucada, muito assustada com aquela cena, e eu falei assim: não, madrinha, hoje eu não posso ir não, eu tenho muita lição de casa. E no que eu falei isso pra minha madrinha, a minha mãe, ela começou a berrar comigo. Larga de ser ingrata, menina, sua burra, sua jumenta. A sua madrinha faz de tudo pra agradar e é assim que você retribui, você não tem educação não? Junta suas coisas, você faz sua lição lá, uai, sabe? E ficou assim me ofendendo. E eu, mesmo com o coração pesado, mesmo com um pressentimento ruim que alguma coisa fosse acontecer, que eu não podia ir pra lá, peguei a minha mochila, juntei as minhas coisinhas e fui com a minha madrinha. A minha madrinha, ela sempre foi muito bondosa comigo, carinhosa, sabe? Sempre me deu muito mais atenção do que a minha própria mãe. Então, dentro do carro, a caminho da casa dela ainda, ela falou assim pra mim: minha filha, conta pra Dinda, por que você não queria vir hoje? E quando ela me perguntou isso, eu tava com a resposta na ponta da língua pra falar a verdade pra ela, pra contar o que meu padrinho tinha tentado fazer comigo naquele dia. Só que aí me veio os gritos da minha mãe na cabeça, minha mãe falando que eu era uma ingrata, que eu era isso, que eu era aquilo, e por culpa eu resolvi me calar. E aí nisso a gente chegou na casa da minha madrinha, né? E ela tinha um costume assim, quase todos os dias ela ia na igreja. E quando eu tava lá, eu ia com ela, sabe? Só que nesse dia, quando foi chegando o horário da igreja, né? De ir na igreja, a minha madrinha falou assim: Suzane, hoje eu não vou te levar. Porque hoje vai ser um encontro das casadas lá, que vai ter uns conselhos matrimoniais, sei lá, alguma coisa assim. E é melhor que eu não te leve. Só que eu tava muito assustada e eu não consegui disfarçar da minha madrinha que eu tava com medo. Eu falei assim: não, madrinha, me leva, por favor. E eu assustada, insistindo, falei assim: eu fico lá fora, quietinha, eu prometo que eu não faço bagunça. E aí nessa hora minha madrinha pegou na minha mão, me levou pro quarto, trancou a porta, me sentou na cama e falou assim: conta agora pra Dinda o que tá acontecendo. Por que que você tá com medo do seu padrinho? E aí eu comecei a chorar, sabe? E eu falei assim: não, madrinha, eu não sei. O meu padrinho falou assim que foi só uma brincadeira, que ele só tava brincando comigo. E a minha madrinha enxugou meu rosto e falou assim: tá, mas o que ele fez? E eu fui e contei. Falei assim: aquele outro dia, madrinha, que eu tava aqui, meu padrinho pediu pra entrar no banheiro comigo, mas ele tava só brincando. E a minha madrinha limpou meu rosto de novo e fez assim: ó, chega de chorar. Fica calma, não fala mais nada desse assunto. E voltou pra sala onde meu padrinho tava. E aí, nisso, ela começou a falar pra ele assim que naquele dia não ia poder me levar pra igreja. E ele começou a oferecer pra ela pra poder ficar comigo e eu não entendi. Eu pensava assim: eu acabei de contar pra minha madrinha o que aconteceu, como assim ela vai me deixar com ele? E na minha cabeça começou a vir assim: a minha madrinha, ela não acreditou em mim, ela vai contar pra minha mãe, a minha mãe vai me matar. E aí, a minha madrinha, ela ficou meio que um tempo fazendo esse jogo com o meu padrinho, sabe? E ela falava assim: ah, não, eu acho que eu vou levar a Suzane pra casa, não vai ter jeito de levar pra igreja. E meu padrinho insistindo: não, deixa ela comigo, ela não dá trabalho, eu olho. E depois a minha madrinha virava o jogo: ah, não, vou levar ela pra igreja, ela já tem 9 anos, tem idade de ouvir as coisas que vão ser faladas lá. E meu padrinho: não, é melhor não, a menina só tem... Nossa, ele insistia demais. E aí, só na última vez que o meu padrinho insistiu, que eu percebi o que a minha madrinha estava tentando fazer. Ela estava tentando comprovar que ele realmente estava com segundas intenções comigo no outro dia e não só brincando. E aí, na última vez que ele insistiu, ela falou assim pra ele: seu
porco, monstro, nojento. E ele ficou lá sem entender, perguntando o que estava acontecendo. Ela entrou no quarto de novo, me pegou e me levou embora, porque certamente ela não queria brigar, não queria falar o que tinha que ser falado na minha frente, né? Quando a gente chegou na minha casa, ela falou assim pra minha mãe: olha, Silvana, você deveria prestar mais atenção na Suzane, você deveria reprimir menos a sua filha e ouvir mais. Eu comecei a chorar, porque pra mim, a minha mãe ia brigar comigo, sabe? E a minha mãe perguntou ela o que estava acontecendo, ela falou assim: pergunta pra Suzane, e foi embora. Minha madrinha estava muito nervosa também, a minha mãe percebeu. E a minha mãe perguntou, né, me fez contar, eu contei tudo pra ela. Nisso que eu contei, a minha mãe me abraçou e começou a chorar e começou a pedir perdão, sabe? E aí, certa vez, eu já era adulta e estava contando essa história, e uma pessoa falou assim pra mim: ai, mas que drama, ele não fez nada com você, ele só te chamou pra ir no banheiro, talvez ele só tava brincando mesmo. E eu te falo, não, ele não tava só brincando. Eu só tinha 9 anos, mas eu lembro perfeitamente do olhar dele de desejo pra mim, quando ele pedia pra entrar no banheiro comigo. E eu lembro, inclusive, o tom de voz dele sussurrando pro pessoal que tava na sala não escutar. Então não vem me dizer que era só brincadeira. E só não aconteceu algo pior porque a minha madrinha notou a tempo a minha mudança no comportamento, né? E ela agiu muito rápido, porque senão eu tenho certeza que teria terminado bem pior. Então não vem me dizer que foi só brincadeira. Olá, Jujubas! Desculpa interromper o seu vídeo, mas eu queria que vocês soubessem que o canal Jujuba tem também um canal de cortes. E lá no nosso canal de cortes a gente reúne os melhores momentos dos nossos vídeos. Corre e se inscreve lá, o link tá aqui na descrição. Todo ano eu ia passar as minhas férias no interior do Mato Grosso, na casa da minha tia. Na verdade, nós somos todos de lá. Só que eu, meus pais e o meu irmão, a gente se mudou aqui pro Rio de Janeiro quando eu era muito pequena. E pra falar a verdade, eu nem gostava de ir, porque lá é bem interiorzão, não tinha nada pra fazer, um tédio, então eu não gostava. A minha mãe que me obrigava a ir pra casa dessa tia, porque ela tinha muito enjoo comigo, sabe? Era muito apegada em mim. E aí, né, em 2008, eu tava prestes a fazer 15 anos quando eu fui. Tipo, meu aniversário era em agosto e eu fui no mês de julho. Chegando lá, a minha tia falou assim que tinha organizado uma festinha pra mim lá. Como a minha família é toda de lá, então ela queria, né, que a gente comemorasse, fizesse uma coisinha simples, mas junto da minha família. E a minha tia, tadinha, ela não tinha muitas condições assim, sabe? Mas ela fez uma festa tão bonitinha, ela juntou cada centavo pra organizar aquela festinha pra mim. Nessa minha festa, eu conheci o Patrick, namorado de uma prima minha, filha de outra tia, e não dessa que organizou a festa. E o Patrick, ele foi muito simpático comigo, bacana, brincalhão, conversava, ria, brincava, a princípio com o maior respeito, sabe? Não tinha nada de mal. Teve um momento no meio da festa que a minha tia colocou uma valsa meio que na zoeira, sabe? Falando assim, não, 15 anos tem que ter valsa, cadê seu príncipe, dança, na zoeira, gente. E aí, nisso, o Patrick entrou na onda e me puxou, falou assim, não, vem cá que eu vou ser seu príncipe, vamos dançar. E a gente dançou. Tava todo mundo zoando, tanto que a gente nem terminou aquela valsa, sabe? Até a Larissa, namorada do Patrick, tava zoando nesse dia. Quando passou uns dias que eu tinha voltado aqui pro Rio, eu comecei a receber umas mensagens do Patrick, me chamando de prima, falando assim que tinha pegado meu número de telefone no grupo da família. E eu pensei ainda assim, no grupo da família, eu nunca prestei atenção que ele também estava lá. E aí depois eu pensei, ah, ele deve ter pego o meu telefone no telefone da Larissa, né? No começo eu respondia, porque tipo, ele não me mandava nada demais. Ele me mandava meme, ele me mandava vídeo engraçado, só esse tipo de coisa, sabe? A conversa nem fluía. Só que quando o tempo foi passando, aquele menino começou a me mandar um monte de safadeza. E mandava que tava louco por mim, tava apaixonado, que se eu deixasse, ele ia vir aqui no Rio atrás de mim, que desde que ele tinha me conhecido, ele nunca conseguiu me tirar da cabeça. E aí eu fui achando aquilo demais, resolvi contar pra minha mãe, mostrei tudo pra ela, sabe? A minha mãe foi e ligou pra minha tia, mãe da Larissa, contou tudo pra ela. Quando foi no outro dia, a Larissa me ligou enchendo o saco, me chamando de talarica, falando assim que eu tinha passado o meu número de telefone pro namorado dela, e eu falei que não. Eu falei que ele pegou no grupo da família. E ela que pegou que nada, ele nem participa do grupo, como que ele ia pegar? E eu comecei a falar, sabe? Falei, mas foi ele que falou, olha no telefone dele. Mas ela não acreditou, me encheu o saco. No final das contas eu bloqueei ela, bloqueei ele, não quis saber demais, ninguém, deixei aquela história pra lá. Aquele rolo não era meu. Quando foi no ano seguinte, né, que eu tava prestes a completar 16 anos, um ano depois, viajei pra casa da minha tia de novo. Inclusive, essa foi a última vez que eu passei as férias lá. E aí, teve um almoço na casa da avó e a gente foi. Chegando lá, tava a Larissa e o Patrick. Um ano depois. Eu achei que eles nem tivessem namorando mais. Quando eu vi aquilo, eu pensei assim, gente, não é possível, né? Então, significa que ela realmente acreditava que ele era o certo da história. Cumprimentei os dois e só. Não conversei nem nada mais. Porque, tipo, aquele iboró tinha sido feio. E aí, o cara de pau do Patrick, ele ficava me olhando e rindo, sabe? Me olhando e, tipo, fazendo sorrisinho assim, seduzindo. E eu tava, assim, me sentindo até desconfortável. Teve uma hora que eu até chamei minha tia pra gente ir embora. E ela falou assim, não, a gente nem almoçou ainda, vamos almoçar primeiro, depois a gente vai.
Só que, no meio do almoço, o meu primo, irmão da Larissa, tinha bebido um pouco, porque ele já é engraçadinho. Só que ele tinha bebido um pouco e falou assim, nossa, Mileide, o Rio de Janeiro tá te fazendo bem, hein? Você tá gatona. Tem razão do Patrick tá louco assim pra te pegar. Nossa, eu sei que ele falou isso pra colocar pilha, porque eu sei que ele é zoeira, sabe? Mas a Larissa ficou muito brava. E ao invés do Patrick negar, ele ficou rindo, sabe? Entrou na zoeira e, tipo, parecendo que tava achando bom que o meu primo tinha dito isso. E a Larissa ficou muito brava. É verdade, Patrick, dando uns tapas nele. Você tá rindo é porque é verdade, né? O Patrick me vira e fala assim, ah, quer saber? Eu não vou mentir, não. Se ela quisesse, eu queria demais dar conta. Gente, isso deu um furdunço tão grande na casa da minha avó. A Larissa partiu pra cima de mim me agredindo. E aí o Patrick entrava no meio pra poder tentar tirar ela de cima de mim. A minha tia pegava ele também. Foi uma quizumba feia. No meio disso, a tia que eu ia pra casa dela me tirou do meio daquele bolo e a gente foi embora. E mesmo eu, sendo a inocente da história, eu não tive nada a ver, eu mal olhei pra eles naquele almoço, a Larissa e a mãe dela parou de falar comigo, mas também eu tava me lixando pra aquelas duas. Passou uns dias, né, que eu voltei aqui pro Rio de Janeiro e mimimi, mamamá, falando no grupo da família, mas eu falei assim, ah, não quero nem saber.